Olá, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, queridas famílias desta cidade, familiares dos nossos irmãos, familiares nossos, amigos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nós. Existe um dito popular: diante das tragédias da vida, muitas incertezas vêm ao nosso coração, à nossa mente. Então é comum a gente ouvir e até mesmo repetir: diante dessas incertezas, das tragédias que levam nossos sonhos, levam muitas vezes nossas esperanças, sonhos que sonhamos com pessoas queridas, entes queridos, diante dessas incertezas, a coisa mais real, a realidade mais certa que existe é a morte. O ser humano se sente impotente diante da morte. Mas será que a morte é a única certeza e realidade? Gostaria de pensar com você, convidar você a pensar comigo sobre as certezas que nós devemos alimentar em nossa alma, em nosso coração, em nossa mente. E convido você para ler comigo a Bíblia, a Palavra de Deus, que fala muito sobre a vida. É um livro de vida, mas fala sobre a morte. Então vamos pensar aqui em três certezas que nós devemos ter, as certezas essenciais da vida. Nós devemos ter certeza de muita coisa na vida, né? Qual a carreira que nós vamos seguir, com qual pessoa vamos nos unir para formar uma família, enfim, nós devemos ter muitas certezas, mas, como dissemos, existem certezas que são essenciais para a nossa existência. E no Salmo de número 49, está escrito a primeira grande verdade sobre certezas. É a seguinte, olha: os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que eu hei de temer nos dias da tribulação, das tragédias, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? A primeira certeza, olha só, a morte é uma realidade e o ser humano não pode se livrar dela. Olha o que continua dizendo o salmista, Salmo dos Filhos de Coré, Salmo 49, versículo 7, diz assim, 6 e 7, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, a redenção da alma humana é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. O ser humano não tem condições de remir a sua própria alma ou a alma do seu irmão. Nada ele pode fazer, por mais poderoso, por mais rico que ele seja aqui neste mundo, nada pode fazer. Salmo 49. E continua: para que continuasse a viver perpetuamente e não visse a cova, e não passasse pela morte. O homem não pode fazer nada para evitar a morte. Ele é impotente diante da morte. Isso é uma certeza. Isto é uma realidade. A primeira que nós estamos pensando, tá, neste dia. Porquanto vê morrer os sábios e perecer assim o estulto, né? Tanto as pessoas ditas como importantes ou não, simples, tanto faz. Os quais deixam a outro as suas riquezas, os ricos também, os poderosos, assim como os simples, partem deste mundo. Diante da morte todos são iguais, não é? Não há diferença. O pensamento dos poderosos é o seguinte, versículo 11 do Salmo 49. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas. Casas aqui são riquezas. Em outras versões, fazendas, né? Bens.
são perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seus próprios nomes às suas terras. Todavia, verdade do Salmo 49, 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, em sua própria firmeza, em sua própria segurança, de tudo que ele tem ou possa ter, possa possuir, ele não continua, ele não permanece. É antes como os animais que perecem. Ok? Primeira. Agora a segunda verdade, certeza, realidade, é que existe um Deus todo-poderoso que em sua essência é um Deus de amor, de misericórdia e graça, que planejou nos remir do poder da morte, aquilo que o ser humano não pode fazer, por mais poderoso que ele pense ser, não pode. Deus, esse Deus que é real, não o Deus imaginário, não o Deus do paganismo imaginado pelo ser humano, mas esse Deus real, todo-poderoso, soberano, cheio de graça, em amor e misericórdia, planejou nos remir do poder da morte. Isso é uma verdade. E aqui no mesmo Salmo 49, o salmista que acaba de dizer, ou os salmistas, os filhos de Coré, que acabam de dizer que ao homem é impossível resolver a maior questão da sua vida, que é enfrentar o poder da morte, ser destruído por ela. Como deixar de ser destruído, vencido pelo poder da morte? Essa é a maior questão da humanidade. Eles dizem assim, com bastante firmeza, versículo 15, mas Deus começa com uma conjunção adversativa, introduzindo um pensamento contrário àquilo que estava sendo dito. Ou seja, ao homem é impossível, mas Deus, olha, remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Deus não vai permitir que eu fique vencido pela morte. Ele não está dizendo que não vai morrer. Ele está dizendo que vai ser remido do poder da morte. Vai passar pela morte física, como todas as pessoas passam, mas não vai ficar detido por ela, vencido por ela. Deus vai remir, vai comprar, vai trazer de volta. Jó, o escritor Jó, disse assim em seu livro, no capítulo 19 do livro de Jó, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Falando da ressurreição, vai ser remido, não vai ficar vencido, detido pela morte para todo sempre. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ele sentia já saudade de Deus, dessa redenção, da ressurreição, antes de passar por ela, de tanta certeza que ele tinha. Essa é a segunda certeza. Ao homem é impossível, é uma realidade, é uma certeza. A morte é uma certeza. Mas existe um Deus que prometeu nos remir do poder da morte. Segunda certeza. A terceira e última certeza, e nós estamos aqui falando abreviadamente. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, entre em contato conosco aqui através do canal, através de algum irmão, irmã da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, porque nós estamos dispostos a conversar sobre isso, a estudarmos a Bíblia junto com você, sem que você assuma um compromisso, qualquer tipo de compromisso conosco, apenas o desejo de conhecer a verdade da palavra de Deus. A terceira e última, então, é a seguinte: esse Deus que prometeu nos remir não ficou apenas na promessa falada. Ele tomou uma atitude, uma ação para realizar, para concretizar a sua promessa. A sua promessa foi realizada em Cristo Jesus. João, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Jesus Cristo é esse Deus encarnado que veio a este mundo para realizar esta obra da redenção. E ele realizou morrendo na cruz em nosso lugar e pagando o resgate da nossa alma a Deus, como diz lá no Salmo 49. O resgate é pago a Deus, porque ele é o Senhor da vida e Senhor da morte. Então, Jesus morreu em nosso lugar, sofreu a nossa condenação, que estávamos condenados. A morte é a consequência do pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário, a paga, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a remissão por Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 6:23. Então, esta é uma certeza essencial da vida. E Jesus afirmou isso em João 10:10, que ele veio para nos dar vida abundante. Vida abundante, zoe, a palavra em grego, quando Jesus pronunciou, eu vim para que vocês tenham vida, e toda vez que ele falou vida eterna, é zoé, ou zoe, é a vida com a qualidade da vida de Deus. Vida abundante, vida realizada, plenamente feliz. É a vida dos remidos de Deus. Jesus veio para isso. E a sua obra de redenção foi feita ali, executada na cruz do Calvário, em nosso lugar. Todo aquele que nele crê pode ter essa certeza. Em João 14, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Não vivam a vida de vocês nessa incerteza, nessa angústia, como que encarando a vida e a morte como uma incógnita, como um mistério. Não vivam nessa angústia, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for, eu voltarei e vou levar vocês para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Que promessa maravilhosa! Jesus falou isso como uma certeza, uma garantia. E Paulo, porque creu em Jesus, teve uma experiência de conversão a Jesus, a esse Jesus, Deus encarnado, Salvador, o Redentor. Paulo termina a sua carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, versículos 57 e 58, ele olha para a morte, não olha com esse olhar de impotência, não olha com esse olhar de derrota, não olha com esse olhar de angústia, de incerteza. Paulo diz assim, olha para a morte e diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo. Ele venceu porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele divide conosco essa vitória. Aqueles que nele creem podem também cantar com o apóstolo Paulo esse cântico de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? A tua vitória foi tragada na morte de Jesus. A morte morreu na morte de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus é a vitória sobre o poder da morte. E ele concede a nós, ele nos remiu, a todos os que nele cremos. Creia de fato em Jesus. Que Deus nos abençoe. Tenha esta certeza em seu coração, em sua vida. Amém.